Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando. Amiguinhos, eu vou fazer uma aula que vocês me pediram lá no grupo. Se você tá vendo esse vídeo e não conhece esse grupo, vou deixar aqui linkado. Os alunos pedem assuntos, enfim, mandam questões e eu ajudo com relação a isso, tá bom? E também entre eles discutem, é um grupo bem legal só sobre matemática. Não é proibido conversa sobre outros assuntos, beleza? Porque senão vira uma loucura os grupos, né, gente? Então é só pra falar de matemática esse grupo. Aí os meninos estavam falando assim, professora, por favor, faz uma aula sobre juros. E sempre os alunos pedem mesmo juros, e eu fico assim, juros? O que é juros nessa prova, gente? Amiguinhos, eu vou mostrar pra vocês que de todas as provas que eu olhei, eu fiz uma análise completa e detalhada do Cefet de 2005 até 2020. Do Colune de 2013 até 2022 e do Coltec de 2009 até 2022. Caíram 6 questões de juros só. Eu acabei de fazer a conta aqui de quantas questões de prova eu examinei. Eu examinei 600 questões, né, das provas do Colune, do Coltec e do Cefet. Nem tô falando das outras provas, não. Só dessas 3 provas. Tá dando 600 questões aqui. 6 estão falando de juros. É 1%, quer dizer, aquele 1% vagabundo, né? E mesmo assim, quando fala de juros, é juros simples, tá bom? Juros simples. Juros compostos eu não vi nenhuma prova, beleza? Por quê? O juro simples, gente, nada mais é do que uma função de primeiro grau. Juro simples é função de primeiro grau envolvendo uma porcentagem. Só isso e mais nada. Juros compostos tem a ver com função exponencial. Esse é um assunto mais do primeiro ano do ensino médio. Pode cair? Pode cair. Tá no edital, mas nunca caiu. Certo? Nunca que eu falo, gente, é desses anos que eu mencionei nas provas, Cefet de 2005 até 2020. Coltec de 2009 a 2022 e Colune de 2013 a 2022. Nunca caiu juros compostos. Então, assim, vale a pena você estudar para isso? Nunca na vida do Brasil, porque você sabe que vai cair uma coisa, função de segundo grau e triângulo. Isso é facto. Não é mesmo, amiguinhos? Olha aí, Tudo que tá aqui nessa planilha de amarelo é que caiu de função de segundo grau no Cefet e de rosa é de triângulo. Então, assim, você tem que focar no que mais cai. Por quê? No frigir dos ovos é só um chute que a gente dá. Mas você vai ficar chutando em coisa que nunca cai. Não vale a pena, né, amiguinhos? Enfim, aquele ditado. Mas, de qualquer forma, são questões interessantes aqui. Eu adoro, porque é cheio de mãos de tesoura, né? Então, você precisa estar melhor aí na questão da divisibilidade, saber cortar os números e tudo e tal pra você fazer, né? Eu amo esse assunto, inclusive se você quiser dar uma melhorada aqui nessa parte, eu vou deixar linkado o método mãos de tesouro para você melhorar a sua habilidade de fazer equação de primeiro grau cortando, tá bom? No mais, é isso. Não estou dizendo que não pode cair juros compostos, pode cair porque está no edital, mas eu, se eu fosse aluno, eu não ia estudar, pronto e acabou, certo? Então, bora lá para essa aula. Eu vou pedir vocês para curtirem e compartilhar, porque eu fiz especialmente para vocês. Então, eu mereço esse biscoito aqui. Eu não mereço, amiguinhos. Compartilhem com os seus coleguinhas aí dos cursinhos e das escolas, beleza? Então, bora lá. A quantia de R$17 mil investida a juros simples de 0,01% ao dia gera, após 60 dias, um montante de... Preste muita atenção que isso aqui é uma pegadinha, porque ele colocou um número decimal seguido de uma porcentagem. Então, isso aqui você vai escrever como sendo 0,01%, porque ainda tem o porcento aqui. Essa vai ser sua taxa, beleza? Tranquilo, né? Então, vamos observar, isso aqui é o capital, certo? Isso aqui é a taxa, o I. Ok? E isso aqui é o tempo. J é igual a CIT, beleza? Então, os juros ele é igual a 17 mil vezes a taxa, que é 0,01, sobre 100, vezes o tempo de 60 dias, ok? Vamos fazer o seguinte agora, Eu vou cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Eu vou emprestar esse zero aqui é um 10 que está multiplicando, tá bom? Eu vou emprestar esse zero para a vírgula poder andar uma casa aqui, entendido? Vou emprestar esse zero para a vírgula andar uma casa. Porque eu sei que 0,1 vezes 10 é igual a 1, porque anda uma casa com a vírgula. Então, aqui, resumindo, como eu tenho que andar 2 casas com a vírgula, aqui e aqui, você vai cortar esse zero daqui com esse zero de cá, para o número poder virar 1. Beleza? Dá na mesma que você fazer por outros métodos de cálculo. Então, seus juros, ele é igual a 17 vezes 6, 7 vezes 6, 42, vai 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. Então, seus juros é 102. Ele quer o montante. O montante é 17 mil mais 102, portanto, a resposta da letra C. O
Uma loja de tecidos comprou uma determinada quantidade de flanela pagando à vista R$ 500. 15 dias depois, vendeu todo o lote a um comerciante de outra cidade, recebendo também à vista R$ 650. A taxa de juros simples ao dia aplicado pelo negociante foi de... Vamos lembrar o seguinte, que J é igual a CIT. Beleza? Aqui o que rendeu de juros foi a diferença entre esses dois valores, ou seja, rendeu R$ 150 de juros. O capital inicial foi esses 500 aqui, que seria, né, o que o cara colocou lá a princípio no negócio dele. A taxa de juros é o que eu quero descobrir, a quantidade de dias foi 15. Beleza? Tranquilo, né? Então eu vou isolar o I aqui, ó. Se eu passar esse 15 para o lado de cá dividindo e o 500 também para o lado de cá dividindo, a igualdade, né? Então eu vou ficar aqui, I é igual a isso aqui. Aqui, preste muita atenção, tá? Já está em porcento, então eu vou dar um jeito, né, de deixar um 100 no denominador, beleza? Se eu divido 150 por 15, vai dar 10, certo? E aí eu posso cortar, deixa eu pensar, eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui, vai ficar 1 sobre 50, ok? Para deixar em forma de porcentagem, eu já expliquei isso para vocês, que a gente multiplica em cima e embaixo por um valor que vai gerar um denominador 100. Então, se eu multiplicar 50 por 2 é 100 e 2 vezes 1 é 2%, portanto, resposta da letra B. Um cliente faz um empréstimo a juros simples de R$ 600 em um banco a taxa de 4% ao mês, por 2 meses. Quando ela foi pagar, o gerente do banco informou que ela poderia sortear uma taxa aí para ter um desconto sobre o valor de sua dívida. Fez um sorteio e lhe foi concedido um desconto, resultando no pagamento de R$ 602,64. Dessa forma, o valor da taxa aí sorteada foi de... Então, vamos pensar na primeira coisa. Essa pessoa foi lá e fez um empréstimo a 4%. Então, vamos pensar quanto que ela deveria pagar. Então, ó, J é igual a CIT. Então, os juros que ela pagaria seria o capital inicial R$ 600, vezes a taxa de 4%, você vai pôr na forma de fração, por 2 meses. Ó, observa que aqui é 4% ao mês e o tempo está em meses. Então, beleza. Certo? Aí você vai, corta, 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 corta. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48. Então, ela deveria pagar 648, que é o capital inicial, mais os juros, ou seja, o montante. Então, vamos pensar assim, ó. Essa pessoa, ela deveria pagar 648. Como ela pagou 602,64, quando eu subtraio isso aqui, vai dar um desconto que ela teve de 45,36. Agora, você vai fazer uma regra de 3, ó. 648 era o 100% que ela deveria pagar. Se ela teve um desconto de 45,36, esse desconto corresponde a quanto? X, faz uma regra de 3 e descobre. Vou multiplicar cruzado, 648x. Esse carinha multiplicado pelo 100 vai andar 2 casas com a vírgula aqui, vai ficar 45,36. Você vai passar esse cara para lá dividindo. 45,36 dividido por 648, beleza? Aí você vai fazer essa conta no cantinho. Eu vou fazer na calculadora, certo? Que eu não sou obrigada. E pronto, 7%, resposta da letra C. Considerando que uma dívida tenha sido paga em 10 meses, a taxa de juros simples mensais, julgue as afirmativas que se seguem atribuindo VOF. Primeiro, olha, se a taxa de juros mensais foi de 3% e o devedor pagou um total disso, então a dívida era inferior a esse valor aqui. Então, nós vamos calcular o seguinte, qual que é os juros dessa dívida e ver se vai dar esse montante, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, ó, J é igual a CIT. Então, vou colocar como capital inicial 9.200, a taxa é 3%, certo? Que foi falado aqui, e o tempo é 10 meses. Então, vamos ver qual que foi os juros, certo? Então, aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Vai ficar 3 vezes 92 vezes 10. Só pôr um zero no final, né? Então, vou deixar o zerinho aqui do 10. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 9 vai dar 27, ok? Então, esse valor aqui, 9.200, rende isso de juros. E a gente está vendo que os juros rendido aqui foi de 2.500. Porque se eu fizer 11.700 menos 9.200, vai dar exatamente 2.500, né? Então, olha só. 11.700 menos 9.200 vai dar 2.500. Então, esse valor de juros aqui, ó, ele rende mais do que 2.500. Então, quer dizer que para dar os 2.500, esse valor aqui tem que ser menor. Então, é verdadeiro. Ele falou que se a taxa for essa, então a dívida era inferior a isso, é verdadeiro, beleza? Como é verdadeiro, eu vou vir aqui, né, e cancelar a letra A e a letra B. Vamos ver a 2. Se a dívida era de 8.000 e o devedor pagou um total de 10.000, então, quer dizer, ele pagou 2.000 de juros, tá? Então, a taxa de juros foi de 2,6. Então, vamos pensar assim, ó. J é igual a CIT. O capital inicial, ele está supondo que seja isso, ok? 8.000.
Se a taxa foi de 2,6% e o tempo ao mês, né? A taxa mensal e o tempo em mês. Então, tá tudo certo. Foi isso? Então, vamos ver quanto que rendeu de juros, né? Vamos lá, ó. Corta, 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 corta. Esse 10 vai fazer isso aqui andar uma casa com a vírgula, porque 2,6 vezes 10 vai dar 26. Beleza? Então, eu tiro esse 10 daqui e coloco um 26 aqui no lugar. Então, vai ficar 26 vezes 80. Só pôr o zero aqui e multiplicar por 8, ó. 6 vezes 8, 48, vai 4. 16 mais 4, 20. Então, os juros aqui foi de 2.080, certo? Então, olha só. Aqui falou que se a dívida era 8.000 e a pessoa pagou isso, então os juros foi superior a isso. Falso. Por quê? Porque se já for isso, você está pagando um juros maior do que foi falado lá. Então, a taxa tem que ser um pouco menor. Então, é verdadeiro e falso. Portanto, a resposta da letra C. Maria ganhou um prêmio em dinheiro e usou 60% desse valor para reformar o apartamento. Ela emprestou o restante do dinheiro a uma amiga, optando pelo sistema de capitalização de juros simples, a uma taxa de 5% ao mês. Após 1 ano e 3 meses, quer dizer, 1 ano é 12 meses, mais 3 meses, 15, tá? A amiga devolveu o dinheiro a Maria, um montante de 35 mil reais. É correto afirmar que o valor que Maria ganhou foi de... Então, vamos lá. Lembre-se que a Maria emprestou o restante do dinheiro para a amiga. Ela tinha gastado 60 numa reforma, então 40% do dinheiro que ela ganhou, que ela emprestou à amiga, tá bom? Então, a gente vai falar o seguinte, ó, o montante foi 35 mil. O montante é o capital mais os juros, ok? Então, ela recebeu 35 mil de montante. Só que a gente vai falar o seguinte, que os juros, ele é CIT. J não é igual a CIT, ó, J é igual a CIT. Você vai substituir aqui de novo. Então, o montante é igual ao capital mais o CIT, que é os juros. Ok? E aí, a gente vai ter o seguinte, ó, 35 mil reais. O capital aqui eu vou pôr em evidência, vai ficar C que multiplica. Se eu divido C por esse C, vai dar 1, ok? E aqui, ó, C corta com esse C, vai ficar IT, certinho? Agora, vamos ver aqui os outros dados. Ela falou que foi 5% ao mês durante 15 meses, que é 1 ano e 3 meses, né? Então, vai ficar assim, ó, 35 mil reais é igual a C, 1 mais... a taxa é 5% e o tempo foi 15 meses, beleza? Agora vamos ver o que dá para fazer aqui. Então, vai ficar assim, ó, 35 mil reais é igual a C. Aqui, ó, 5 vezes 15 é 75. Então, vai ficar 1 mais 75 sobre 10, não é isso? Sobre 100, desculpa, porque a taxa é 5%. Beleza. Aí, aqui eu vou multiplicar cruzado, ó, certo? Tem um aqui, 1 vezes 100, 100. 1 vezes 75, 75. Somando dá 175%. Ok? Até porque o número 1 é o número 100%. Então, pensa, 100% mais 75% vai dar 175%, vezes o capital é igual ao montante. Agora, nós vamos passar esse 100 multiplicando e o 175 dividindo. Vai ficar assim, ó, 35 mil vezes o 100 que foi multiplicando, dividido por 175 que veio dividindo. Aqui que está o cuidado que você tem que tomar, ó. Aqui, 350 dividido por 175 é 2. Então, ficou 2, 1, 2, 3, 4. Então, o capital dela foi 2 seguido de 4 zeros, né? O que dá 20 mil. Mas isso não é o valor que ela ganhou, foi o valor que ela emprestou. Senão, você corre aqui e marca a letra A e cai do cavalo. Falou que a Maria ganhou um prêmio. E 60% ela gastou com outra coisa. O que sobrou que ela emprestou, ou seja, 40% do valor que é 20 mil reais. Então, você vai falar o seguinte, ó. 20 mil reais é 40% de um valor. Então, 100% é quanto? X. Se daqui para cá você multiplicou por 2 para dar 40, que número que você multiplica por 2 para dar 100? 50 mil, resposta da letra D. Pegadinha do malandro. Em fevereiro de 2020, um supermercado vendia uma mercadoria A por R$13. No mês de março, em virtude da pandemia de Covid-19, o Brasil enfrentou uma quarentena de economia e a economia do país foi afetada. Assim, em maio de 2020, a mercadoria passou a custar R$16,51. Então, olha só, a mercadoria aumentou, de acordo com o que foi falado aqui, ó, de 13 para 16,51, 3,51, beleza? Isso é os juros dela, né? Lembrando que J é igual a CIT. Então, vou colocar aqui os juros foi 3,51. O capital inicial era R$13. A taxa que foi falada aqui é o que a gente quer descobrir, né? O I é o que a gente quer descobrir. E o tempo foi de fevereiro, que foi, né, o início da contagem, até maio, ó, fevereiro, março, abril, maio, ok? Então, vou pôr 3 meses aqui e vou descobrir essa taxa. Vou pegar esse 3 que estão multiplicando e passar para cá dividindo. Vai ficar 3,51 dividido por 13 e o 3. Isso vai ser a minha taxa, beleza? Aí, agora, o que eu vou fazer? Vou dividir primeiro por 3, ó.
esse número por 3. 3 por 3 vai dar 1. 5 por 3 vai dar 1, sobra 2. 2 junta com esse 1. 21 dividido por 3, 7. Então, vai dar 17, 117, só que é 1,17, né? Então, vamos pensar assim, ó, 1,17 dividido por 13, tá? 1,17 dividido por 13. Olhando pela resposta aqui, se eu multiplicar por 100, eu já vou ter em porcentagem, né? Então, eu vou tirar essa coisa daqui para ficar em porcentagem. Pelas respostas, deve ser 9, porque 9 vezes 13, ó, 3 vezes 7, 3 vezes 9, 27, vai 2, 9, 10, 11. Certo? Então, 9% aqui, resposta da letra D.